Meus queridos, pois é, queridos irmãos, queridos amigos, sejam sempre muito bem-vindos. Sejam bem-vindos porque bem-vindo é aquele que traz as boas novas, né? O STF bate na cara do povo e não é com luvas de pelica. Bom, eu vou dizer para vocês que isso não é uma boa nova, mas isso é a verdade. Isso é o que efetivamente está acontecendo. O Dias Toffoli, ele define-se a si próprio como um liberal clássico, um clássico, eu diria, da pilantragem, é claro, capaz de colocar no bolso o verdadeiro malandro carioca. E com sua típica malandragem oriunda da quadrilha Petralha, safado supremo, o safado supremo, na qualidade de presidente do Supremo Lupanar, nos apresenta a suprema cretinice que está sendo protagonizada pela Suprema Corte. Hoje eu fiquei pasmo porque eu tive notícia de uma licitação, que aliás já vem alguns dias aí, já vinha observando ela, mas eu meio que deixei passar. E essa licitação que entra na pauta exatamente na hora do corte de gastos, no momento que o Brasil chora, porque o pobre está morrendo de fome, a Suprema Corte resolve que eles querem se esbaldar. Eles querem, digamos assim, fazer a caridade com o teu bolso, né? Porque eles querem servir seus pares com champanhe, vinho caríssimo, uísque, 12 anos, 18 anos. Enfim, eles querem servir medalhões de lagostas e por aí vai. Quer dizer, gente, nós somos os patos. Nós somos os otários. Bom, o pobre está morrendo de fome. O Brasil chora porque não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. O Brasil está perdido nas mãos dessa canalhada. Bem, diga-se a verdade. O Brasil pode morrer de fome, mas o STF não. O STF irá morrer, digamos, com uma indigestão de tanta coisa fantástica e de primeira linha que consta dessa fausta licitação. 1.130.000 reais é o valor determinante para a abertura de uma grande licitação. Para quê? Boa pergunta e merece a resposta seca. Para a compra de lagostas, camarões, uísques, vinhos, uísques de 18 anos, de 12 anos, de 15 anos. Imagina, que importa isso? É para alimentar aquela corja de vagabundos que está alojada no STF e aquela corjinha que de vez em quando é premiada com habeas corpus, né? Porque a turma do STF sabe muito bem a quem agradar. Você já foi convidado para um alto jantar no STF? Claro que não. Imagina. Só vai jantar no STF Eike Batista, Temer, Richard, Gleisi Hoffmann, Zé Dirceu, et caterva. E a caterva, aquela gentinha ali que já está barata, né? Afinal de contas é amiguinho do Gilmar Mendes. Mas eles não gostam que a gente fale deles. Eles dizem que a gente cria fake news. Fake news. Mas veja,
Isto não é fake news. Não, isto não é fake news. E isto é um tapa na cara do povo brasileiro que está sendo visto como pato. Eu só queria saber se o pato com laranja que eles vão comer é feito da nossa carne. Porque parece. Porque parece. Bem, a cachaça que eles querem para suas caipirinhas tem que ser de altíssima qualidade, sabe? Uma cachaça finíssima, nada assim porcaria. Entre outros itens da alta culinária e para degustadores de primeiríssima linha. Reis e majestades bem merecem tratamentos desse nível. Ah, mas não nos esqueçamos que além de reis e majestades, agora existe a classe dos supremos, os supremos da mais alta corte brasileira. Ainda que não mereçam, eles dão-se a este luxo, pois já deram o golpe e já determinaram quem é que manda neste país. Haja vista o fato de haverem determinado uma busca e apreensão na casa de um general do Exército. Um general do Exército teve a sua casa vasculhada em busca de equipamentos de informática e equipamentos telemáticos, coisas assim, né? Celulares e notebooks. Mas o que queriam dizer exatamente os supremos da Suprema Corte ao determinarem essa busca na casa do general Paulo Chagas? Bom, para a grande maioria do brasileiro, talvez não passe de... foi uma visita da Polícia Federal na casa do Paulo Chagas, até porque o Paulo Chagas, ele de vez em quando fala mal, né, do STF, então seria assim apenas isso. Não, não é nada disso, não. Não foi nada disso, não. A mim, essa busca e apreensão pode ter um significado um pouquinho diferente. Pode parecer significar o seguinte recado: estamos apenas mostrando ao povo e aos ilustres generais e outras autoridades que o país já tem autoridade que manda nele. Ponto. E quem são as autoridades que mandam? STF, naturalmente. O país já é nosso, eles dizem, que nós faremos e fazemos tudo aquilo que nós queremos, dizem os supremos. E os súditos que se calem, porque agora quem manda é a mais alta corte do país. Lindo. Eles são maravilhosos, eles são lindos. Como disse o pessoal que gravou uma musiquinha ali, eles são maravilhindos. Maravilhindos. Gente, Supremo só no Brasil. É uma raça diferente. Não é rei, não é majestade, não é presidente, não é primeiro-ministro, mas é maravilhindo, é supremo. Ele diz, ele fala, ele executa. Ele investiga, ele julga, ele prende, e se duvidar, ele coloca na forca e ele mesmo faz o papel do verdugo. Por que não? Afinal de contas, eles são supremos. Eles fecharam a revista Cruzoé e o Antagonista. Tudo bem, foi um baita de um tiro no pé, porque afinal de contas, o Antagonista acho que nunca vendeu tanta revista como deve estar vendendo agora, depois dessa investigação do Supremo na vida deles. Depois que o Supremo resolveu fechar a revista.
num momento onde todo mundo imagina que o Brasil está vivendo a democracia. Mas aí vem o Supremo e diz, não, quem manda aqui somos nós, e censura nessa turma. Recolhe as revistas, inclusive recolhe em tempos de internet, hein? A revista virtual eles recolheram. É ridículo, gente. Eles recolheram uma revista virtual. Só faltava eles terem fechado o Facebook, o WhatsApp, YouTube, etc. Mas eles conseguiram fazer um salseiro aí no Brasil que foi uma coisa de louco. Foi interessantíssimo o trabalho que eles fizeram. Eles conseguiram colocar o povo todo com medo debaixo da cama. Porque, claro, naturalmente, ninguém quer a visita da Polícia Federal. Mas interessante, vocês vejam o seguinte, o STF, ele tem 11 ministros, 11. E apenas 2 deles, o presidente e o Alexandre de Moraes, que se tornou relator nesse caso das investigações das fake news, eles determinaram da noite para o dia que iria haver essa investigação sobre várias pessoas. E, de fato, a Polícia Federal acatou a ordem do STF. É interessante porque existem algumas máximas que determinam, por exemplo, que um soldado, um oficial militar, um policial militar, ele pode se recusar a cumprir uma ordem que não esteja bem de acordo. E como é que esse oficial, essa pessoa poderia saber se essa ordem está ou não de acordo? Bom, é simples. Veja, um delegado da Polícia Federal, por exemplo, um delegado, ele é formado em direito. Então, antes de ser delegado, ele tem que ser advogado. Quer dizer, ele conhece da lei. Ele não está ali para cumprir ordens, ele não é pau-mandado. Ele vai cumprir ordens que tenham determinação coerente, justa. Mas eles cumpriram, assim como a Polícia Federal cumpriu a ordem do ministro Lewandowski, quando o ministro Lewandowski não gostou num voo que um tal advogado, o doutor Acioli, ele resolveu falar ao ministro Lewandowski que ele não confiava na Suprema Corte. Assim como José Neumann e Pinto falou ao ministro Marco Aurélio que não confia na Suprema Corte. Bom, o Brasil inteiro está dizendo não confiamos na Suprema Corte. Mas é claro que, imagina, falar isso para os Supremos, como que vocês não confiam na Suprema Corte se nós somos os Supremos? Nós determinamos o que vocês pensam, o que vocês não pensam, o que vocês comem, o que vocês dormem, o que vocês querem, o que vocês não querem, enfim. Vocês têm que calar a boca e ficar quieto. Somente isso. Esse é o papel da gentalha, né? Pagar os salários gordos, além, claro, de permitir as propinas, as falcatruas que rolam lá, assim, adoidado, que o Brasil inteiro já percebeu. Ninguém tem prova, claro, mas veja bem, tem uma máxima do direito que diz que o bandido não costuma assinar recibo. Isso é fato. Então, como o bandido não assina recibo, é óbvio que daí tem que haver investigação. Bom, agora, com relação, por exemplo, ao ministro Gilmar Mendes, que vive dando habeas corpus para pessoas muito ricas, muito poderosas, e que
Houve até uma suspeita de que ele podia estar com alguma irregularidade na sua vida pessoal, até porque, com base nisso, a Receita Federal resolveu que queria fazer uma investigaçãozinha na sua vida particular. Não, não foi possível. De jeito nenhum. O STF não permite, Gilmar Mendes não permite, os Supremos não permitem. E aí, tudo foi abafado. Mas é claro que eles foram atrás das pessoas que divulgam fake news na internet. Uma coisa assim fantástica, porque eles descobriram que o povo está contra a Suprema Corte. Mas como? Se a Suprema Corte é a vestal ambulante. Bom, é claro que daí gerou todo esse desconforto. Bom, então a Suprema Corte é a que manda no Brasil. Bom, é claro que ela manda no Brasil, ela deu o recado para todo mundo, inclusive para os militares, né, dizendo, olha, quem manda no Brasil agora somos nós, e vocês se cuidem, porque assim como nós mandamos vistoriar a casa do Paulo Chagas, nós vamos mandar vistoriar a casa de qualquer um que a gente achar que possa estar em desalinho. A doutora Raquel Dodge resolveu dizer não, não pode ser assim, porque tem regras e normas a serem cumpridas, né? A Suprema Corte disse mais quem é a Raquel Dodge para dizer à Suprema Corte as regras e normas a serem cumpridas, se a Suprema Corte é justamente o lar dos Supremos. Bem, se esse não foi o recado que as autoridades do STF, que ainda deram às demais autoridades do país, e se essas autoridades que ainda têm vergonha na cara, que tomem então tento e que deem atenção ao que de fato merece atenção. Porque o STF ele já tomou conta sim. Ele já tomou conta, ele já fez todo mundo se calar, ele já colocou muita gente no bolso, ele já agrediu o Cajuru, já está agredindo o Dallagnol já está sendo investigado pelo CNMP, se não me engano, e, enfim, a Raquel Dodge já foi ultrajada na sua autoridade e demais autoridades foram ultrajadas, como, por exemplo, o general Paulo Chagas. Bem, gente, que país é esse? O STF só deu uma pequena amostra de seu poder. A partir de agora, quem manda somos nós. Mas todo mundo quietinho, pianinho, bonitinho, chamando os papais supremos de maravilhindos, os dodóis da nação. A turma que ninguém pode contrariar. Não, de jeito nenhum. Imagine você dizer que não confia na Suprema Corte. Mas o que é isso? Diria a Maria do Rosário. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ora, vejam só. Que é isso, minha gente? Bem, pois então, foi publicado um pregão, que é o motivo justamente desta live, pregão maravilhoso, digno da mais alta corte do Brasil, onde fica prevista a contratação de alguma empresa que atenda a determinados requisitos para a prestação de serviços de fornecimento de refeições para clientes de fino trato. Uma coisa assim extremamente poderosa.
Essa contratação exige cachaça de primeiríssima linha, que deverá ser utilizada na preparação das caipirinhas que venham a ser requisitadas para a degustação dos membros do Supremo e de algumas pessoas que, porventura, caiam na sua graça de poder participar de um lauto banquete desses junto ao STF. Né? Bem, além da boa cachaça, medalhões de lagostas com molho de manteiga, camarão ao vapor, imagine os camarões. Não pode ser camarãozinho, tem que ser camarão, gente. Camarão, coisa fina, é coisa para agradar os Supremos. Bem, além disso, claro, bacalhau a Gomes de Sá, moqueca, tanto a capixaba quanto a baiana. Poxa, afinal de contas, vamos priorizar também o prato nacional. Né? Bem, acompanhados, claro, do maravilhoso arroz de pato. Aqui só não ficou claro se é com o pato do contribuinte brasileiro ou não. Eu creio que sim, claro, afinal de contas, que pato paga essa conta? Somente o pato do povo brasileiro. Claro, elementar. Bom, então tudo acompanhado do maravilhoso arroz de pato. Também pensados no maravilhoso pregão, a salada Waldorf com camarões, pato assado, carré de cordeiro e medalhões de filé. Bom, até aí, gente, dado o altíssimo paladar daquele povo, seria desnecessário falar da carta de bebidas. Porém, está muito claro no pregão que os espumantes têm exigências dignas de paladares finíssimos e acostumados a tudo o que é bom. Assim, os espumantes precisam ser produzidos por métodos de altíssima linha e que tenha ganhado ao menos 4 premiações internacionais. O vinho tinto seco tem que ser o Taná ou a Samblachar, sendo que a safra tem que ser igual ou posterior a 2010, e não se admite que não tenha ganhado ao menos 4 premiações internacionais. Terá que ser produzido pelas uvas do tipo Cabernet Sauvignon, e a safra igualmente deverá ser igual ou posterior a 2010. Oh, vejam só, além de ter que haver tudo sido maturado em barril de carvalho de primeiro ou, no máximo, segundo uso, e de acordo com os finos padrões por um período mínimo de 12 meses. Bom, mas se for vinho branco seco, tem que haver sido produzido por uvas do tipo Sauvignon Blanc, dali do Vale do Loire, de Bordeaux, não ignorando a safra, que obrigatoriamente tem que ser de 2015, e observados os detalhes de que a colheita das referidas uvas tem que ter sido feita à mão. Aqui só faltou um adendo, né, porque, afinal de contas, é para atender o Supremo. Então, que essas uvas fossem colhidas à mão e por virgens. É claro que não, né, minha gente? Mas, sabe, o que se poderia esperar dos Supremos, né? Mas tudo bem. Então, a caipirinha, como eu disse acima, só se for feita com limão de primeira e cachaça de alta qualidade. Os destilados, como uísques,
tem que ser com malte produzido por grãos, sendo que o envelhecimento de 12 ou 15 ou 18 anos. Bem, isso que já foi descrito é um assinte. Se eu continuar falando do assunto, eu creio que muitos não terão mais ânimo para trabalhar, pois somente o fato de saber que se trabalha para que a mais alta corte usufrua disto já não é mais um assalto, e sim um achincalhe à nação como um todo. Só faltou eu encontrar no referido pregão o papel higiênico que os Supremos vão usar. Afinal de contas, depois de um alto banquete, eles vão precisar de um banheiro, né? E é claro que esse papel higiênico usado no banheiro, eu creio, terá que ser feito, veja bem, seguindo o padrão de qualidade da comida, da bebida. O papel higiênico que eles vão usar no banheiro terá que ser assim, creio eu, com a mais pura seda. Porque se o indivíduo precisa de uma alimentação dessas, é porque tem as pregas de ouro. Claro, lógico, evidente, elementar, meu caro. Por que pensar diferente do buraco por onde vai sair toda essa comilança e essa bebedeira? Quer dizer, tem que ser muito bem cuidado. Afinal de contas, são os Supremos. Ah, lembrando, isso não é fake news. Não, está aí na mídia toda, não é? Eu não trouxe para vocês nada de primeira mão, não vazou, está na mídia. Isso aí não é vazamento, não, está na mídia. E é desnecessário dizer que os pobres, coitados, Supremos, terão que enfastiar-se com as guloseimas, enquanto o povo brasileiro é que vive bem, pois paga os lautos banquetes sem ter saúde, educação, segurança e ainda por cima tem que carregar esses juízes nas costas para lá e para cá. E vivas as excelsas majestades da Suprema Corte de nossa nação, que não se cansa de nos mostrar o quanto eles não valem nada. Gente, se vocês gostam do que eu falei, não sei. Eu sei que essa é a minha obrigação, é trazer essa informação. Este é mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Depois disso daí, eu tenho que trazer uma palavra de Deus, porque se eu não der uma palavra de Deus, eu vou ter que soltar um palavrão. E a palavra de Deus é a petição pelo auxílio divino. Diz assim a palavra do Senhor. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Este é o Salmo 70, e ele nos mostra exatamente o que nós acabamos de ler. Veja, nós não podemos confiar em ninguém. Já dizia Rui Barbosa, quando o
Poder Judiciário ousar manifestar-se de uma forma mais afoita, o povo não terá a quem reclamar, a não ser a Deus, é claro. Nós sabemos que Deus é supremo, é maravilhoso, e nós sabemos que Ele vai pesar a mão sobre cada um dos membros do STF. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Fux, Celso de Mello, Marco Melo, Rosa Weber, Carmen Lúcia, o Lewandowski, tem mais uns ali que está me fugindo o nome. Mas tudo bem, não preciso lembrar de todos, mas Deus com certeza lembrará de cada um deles. Até porque, se aquele que está calado não tem culpa, né, porque ele não é exatamente o autor da façanha, mas ele é conivente à autoria da façanha, porque ele está quieto, ele silenciou. Silenciou por quê? Porque foi ameaçado? Não. Eu quero te dizer o seguinte, senhor silencioso. Se o senhor silenciou é porque o senhor é conivente e, portanto, está apoiando essa maracutaia toda contra o pobre, a viúva, o órfão e o inocente. Não estou falando de mim, não. Eu não sou inocente. Sou pobre, mas ainda tenho como lutar, porque pelo menos Deus me deu sabedoria para poder, ao menos, me manifestar. Agora, de qualquer forma, creia, Deus não vai ter a ninguém por inculpável diante de tanta sem-vergonhice, tanta falta de atenção para com o povo do Senhor. Bem, minha gente, agradeço aí a cada um que vir, que cada um pegue e ajude da forma que puder. Vou deixar na descrição do vídeo uma conta do PayPal, se alguém quiser colaborar, pode colaborar na conta do PayPal fazendo uma doação, pode ser de R$1 ou de 1 milhão, não tem problema nenhum. Ninguém vai dar, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, né, vai que um ministro do Supremo resolve fazer uma doação desse dinheirinho do lauto banquete para a nossa conta, para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Né? Gente, beijos. Bye. Fui. Obrigado por estarem aí e grande abraço. Que Deus os abençoe.